Bom dia, nosso penúltimo dia de Provérbios, então a gente vai ler o capítulo 30. Bem, o capítulo 30 de Provérbios vai mostrar um autor diferente, que é Agur, e ele também vai citar outros provérbios. O que a gente vai ler hoje é o versículo 11, 12, que diz assim: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. No versículo 20 diz assim: tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz: não fiz nada de errado. E o versículo 32 diz assim: se você foi tolo a ponto de se exaltar ou se planejou o mal, põe a mão sobre a boca. Bom, esse capítulo 30 de Provérbios, ele vem para mostrar uma coisa pra gente que é muito importante e que eu acredito que é o desejo do coração de Deus que a gente tenha ciência disso. Que é pior você não reconhecer o problema que você tem e se comportar como se não tivesse nenhum problema, do que você assumir que tem determinado problema e tentar ajustar isso. Então aqui está escrito que há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. A gente vê no Novo Testamento que essa questão foi uma questão muito saliente quando Jesus veio, e muitas pessoas que se consideravam religiosas, que se consideravam pessoas a favor de Deus, estavam justamente contra o propósito de Deus quando eles viram Jesus. Eles não receberam Jesus, eles foram contrários e eles se julgavam limpos. Eles achavam que estavam limpos da sua sujeira, mas aqui está escrito exatamente que há pessoas que são puras aos próprios olhos. Aos olhos deles, eles se achavam puros, mas nunca haviam sido lavados da sua sujeira. Aí depois aqui ele vai falar da prostituta não, da mulher adúltera, né? Que está escrito que ela diz: eu não fiz nada de errado. O maior problema de todos é quando a gente olha para o nosso erro e a gente não admite o nosso erro e a gente não procura mudança. Sabe, Jesus uma vez, ele falou assim, quando os fariseus e os escribas e os líderes judeus estavam criticando ele, ele disse: olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes é que precisam de médico. Mas a questão aqui será que aqueles líderes, aqueles fariseus, aqueles escribas, eles eram realmente sarados? A verdade é que Jesus estava dizendo: eu vim para aqueles que assumem a sua doença. Eu vim para aqueles que têm consciência da necessidade. O Espírito Santo, ele opera em nós a justiça, o juízo, ele opera em nós o arrependimento. Se o Espírito Santo não mostra pra gente que a gente precisa se arrepender, a gente não consegue se arrepender sozinho. A gente não consegue porque a gente não consegue discernir os nossos próprios erros. Então é algo que Deus mesmo vem para operar no nosso coração para que a gente se arrependa. E o que é mais interessante, Jesus disse assim: olha, as prostitutas, as pessoas que coletaram os impostos, que agora coletavam os impostos, que agora eu esqueci o nome, eles vão entrar antes no reino do céu do que vocês. Porque eles ouviam a palavra, eles viam o seu erro, eles viam: olha, o que eu estou fazendo é errado diante de Deus, eu preciso mudar de vida. E realmente eles mudavam. E eles assumiam o seu problema, eles assumiam o seu erro. E eles modificavam totalmente, se entregavam a Jesus. E a vida deles era transformada. A gente vê, por exemplo, o Zaqueu também. Foi um homem que teve a vida transformada, que lidou com todos os seus problemas, que restituiu aqueles que ele tinha roubado. A gente vê Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios, e como ela serviu Jesus depois disso. A gente vê várias situações e várias pessoas que seguiam Jesus, que na verdade não tinham uma vida exemplar antes, mas que depois que tiveram um encontro com ele e que tinham total consciência dos seus erros, se arrependeram e mudaram. Mas aqueles que não se arrependeram, aqueles que não mudaram, que não assumiram seu próprio erro e que permaneceram no seu erro, tentando manter sua imagem ou construir uma boa imagem, esses não se deram bem.
eles não puderam desfrutar da companhia verdadeira, da intimidade com Jesus. Eles não puderam se aproximar do coração de Jesus, e isso feria o coração de Jesus, na verdade. Ele diz: até quando eu vou ter que suportar vocês? Olha, ai de vocês, escribas e fariseus, que perseguem as pessoas e tentam convertê-las para depois torná-las pior do que eram antes. Porque Deus deseja verdadeiramente entrar no nosso coração, transformar a gente. E para isso a gente vai precisar assumir os nossos erros, a gente vai precisar tomar uma posição de: olha, Deus, eu realmente preciso mudar, não posso ficar escondendo os meus erros, não adianta ficar escondendo os meus erros do Senhor, porque Ele vê todas as coisas. E o que é mais interessante é a gente observar o desejo de Deus de nos limpar verdadeiramente, de tirar de nós toda a culpa, de mudar a nossa vida por inteiro, a nossa consciência, a nossa alma, os nossos sentimentos e o nosso entendimento, porque o reino dos céus é totalmente diferente do reino que a gente vê aqui, o reino terreno. Bom, eu acredito que, como a gente está num dos últimos capítulos de Provérbios, que essa é uma mensagem que a gente não pode esquecer. Deus opera em nós e Ele precisa que a gente coopere com Ele, né? Precisa no sentido de assim, eu sei que Deus é soberano, Deus é poderoso, mas Ele quer que a gente se coloque com o coração aberto. Ele diz por uma carta para uma igreja em Apocalipse: eis que eu estou à porta e eu bato. E essa recomendação não era para pessoas não crentes, era para pessoas crentes. Jesus diz: eu quero ter comunhão com vocês. Vocês dizem que me conhecem, mas eu estou pro lado de fora, eu estou na porta batendo. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com Ele, eu vou ficar em comunhão. Pensa você receber Jesus na sua casa. É isso que Jesus está trazendo no sentido do coração, né? Tô na porta do teu coração batendo, procurando entrar. Mas a gente só dá lugar quando a gente assume a nossa posição verdadeira, com sinceridade. Fala: Deus, eu pequei, eu me arrependo, eu quero a tua intervenção na minha vida e eu não quero permanecer como eu estou. E você vai ver Deus agindo dentro do teu coração. E a dor que você teve para assumir os seus próprios erros, ela não vai nem se comparar com a alegria que vai ter quando Deus te restaurar. Beijo, tenha um ótimo dia. Até amanhã.